Olá, meu nome é Caroline Teixeira, eu sou graduada em Museologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sou mestranda do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, também pela UFRB. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é o resultado do meu trabalho de conclusão de curso e que reverberou para o mestrado e será discutido na minha dissertação numa perspectiva diferente. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é a indumentária das representações tumulares do Campo Santo, do cemitério do Campo Santo. E na minha dissertação eu irei falar sobre a representação feminina do cemitério no século XIX e da metade do século XIX até a metade do século XX. Eu irei tratar especificamente sobre a indumentária feminina dessas representações tumulares, que são retratos memoriais dos mortos que estão ali enterrados. Então, o objetivo da minha pesquisa inicial consistiu em documentar a indumentária das representações tumulares do Campo Santo do século XIX, a fim de perceber o movimento da moda na cidade de Salvador, como isso refletiu nessas esculturas. Aí eu começo falando sobre a indumentária e moda nos espaços cemiteriais, e a moda como um documento histórico, no que concerne a moda como um documento da história de uma sociedade, né? A gente sabe que a moda é capaz de comunicar, a roupa que nós vestimos é capaz de comunicar. Então a moda, ela é capaz de contar a história de uma sociedade através da vestimenta do indivíduo, que o indivíduo usa para se comunicar com seu meio externo, seja como uma comunicação social, financeira, política, de sexualidade e assim vai. A moda e a morte. Qual é a relação da roupa e a morte? Esse aspecto é abordado no meu trabalho no sentido de como o indivíduo usava a roupa para se comunicar em relação à morte. Nós temos históricos de mortos que deixavam em vida, que escreviam seus testamentos com o intuito de elaborar a roupa que ele iria usar no dia do seu velório, né? Que chama as roupas de mortalha. Era a roupa em que a pessoa era enterrada. E em alguns casos era escolhido em vida. Isso é muito comum no sertão da Bahia, por exemplo, as pessoas em vida produzirem a sua roupa para serem enterradas, pois elas acreditavam que era o jeito que elas chegariam ao plano superior e como se apresentariam diante de Deus. Então era uma crença religiosa que as pessoas tinham que ser enterradas devidamente vestidas. A outra relação que a moda tem com a morte é a relação da roupa de luto. A roupa ela foi aderida como expressão de luto desde a antiguidade, então, e fortalecida principalmente no século XIX com a Rainha Vitória, que ela foi um exemplo de mulher que usou o luto por maior parte do tempo e influenciou o mundo inteiro nesse costume de roupas de luto. Então foi um costume bastante difundido, principalmente no século XIX, em todo o mundo e inclusive aqui no Brasil e em Salvador. A outra relação que nós temos com moda e morte é como as representações tumulares eram vestidas para serem a representação do morto, né? Maria Elisa Borges e Juliana de Oliveira, elas falam que foi um costume recorrente da sociedade burguesa produzir retratos memoriais e que esse atributo da roupa era essencial para a representação do morto, porque era como ele queria ser visto perante a sociedade. Então, geralmente a roupa era um atributo de afirmação social e posição social que o morto ocupava na sociedade em vida. Então, era de extrema importância que, além do retrato ser bem feito, ele estar bem vestido. Então, essa era uma relação muito importante. É justamente no que se baseia o meu estudo, e como essas roupas eram representadas nesses retratos memoriais e qual era o intuito que elas passavam através dessas roupas. Aqui é uma representação tumular lá do cemitério do Campo Santo, o cemitério qual eu estudo. Aqui é a representação de uma mulher que morreu em Paris e ela foi trazida pelo esposo para ser enterrada aqui em Salvador. Então, é uma representação bem emblemática, um retrato em tamanho natural e que possuem características de roupas de metade do século XX. Essa escultura não entrou no meu trabalho porque faz parte do século XX, então eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso apenas esculturas do século XIX. Aqui também não entrou no meu trabalho, mas eu trago um exemplo de como as pessoas
como essas representações afirmavam o seu poder social através da roupa em que esse homem se encontra vestido com a beca. Que, na verdade, no início do século XX, os médicos também usavam esse tipo de roupa para comemorações festivas. Então, aqui, ele é um médico e está vestido com essa beca de graduação que representa sua posição na sociedade. Mesmo que a pessoa não soubesse que ele era médico, só de ele estar com uma beca já atribuía poder a ele, só por ele estar com esse tipo de roupa. Aqui é o cemitério do Campo Santo, a entrada do cemitério, o cemitério qual eu estudo, que foi um cemitério que foi implantado em Salvador na metade do século XIX, devido à retirada dos enterramentos de dentro das igrejas. Então ele foi instituído com algumas questões algumas manifestações em que os padres não queriam que os enterramentos saíssem de dentro da igreja. Então, esse cemitério causou bastante polêmica na cidade de Salvador, até porque os enterramentos eram antes no Campo da Pólvora, os que não eram dentro da igreja eram no cemitério do Campo da Pólvora, que gerava bastante incômodo por ser bem no centro da cidade e ocorrendo os measmas que os higienistas falavam, né, os ares poluentes. Então era necessário retirar o cemitério de dentro da cidade e ir para um local mais afastado. Então aí foi instituído o Campo Santo, que inicialmente era um cemitério um pouco simples e não era apreciado pela burguesia de Salvador. Só a partir de então que a Santa Casa tomou a administração do cemitério e aí então começaram a chegar os enterramentos das classes mais abastadas de Salvador e se tornou um grande exemplo de arte cemiterial. Aqui são as quadras que foram estudadas, que são as quadras mais antigas, que ficam em volta da capela do cemitério. Aqui é a entrada do cemitério, aqui é a capela. As quadras estudadas foram quadra A, B, quadra 1, 2, 3, 4 e 5. A metodologia do meu trabalho foi dividida em 3 momentos. O primeiro momento foi a apreciação das referências bibliográficas e a elaboração da ficha de registro, que foi elaborada a partir de fichas que já existiam. Então, ela foi elaborada especificamente para o meu trabalho, porque já existe ficha de registro de arte tumular, porém não existiria ainda uma ficha de registro de sepultura para indumentária tumular. Então houve a necessidade de elaborar essa ficha para o trabalho. A segunda etapa do trabalho foi o trabalho de campo. No trabalho de campo eu preenchi as fichas de registro e retirava as fotografias. As fotografias eram retiradas assim, de frente, frente com detalhes, lado direito, lado esquerdo e de costas. De costas nem sempre era possível porque, devido ao crescimento do cemitério, as sepulturas eram muito próximas e acabava que eu não conseguia tirar foto nem sempre de todas as esculturas de costas. Então, eram alguns casos que eu conseguia tirar. E as representações estudadas foram, no total, 5 representações do século XIX. Que foram 5 retratos memoriais, uma mulher, 2 homens e 2 casais. Geralmente as mulheres não eram representadas sozinhas, sempre acompanhadas dos seus esposos, que era um costume comum da burguesia de Salvador, se representar como a família ideal, como o casal ideal. Então é muito comum ver representações de casais nas sepulturas. Aqui é a primeira representação estudada, que foi Miguel Calmon do Pinho Almeida, da família Calmon. Ele é o patriarca da família. Aqui é uma foto dele em vida. Essa representação mostra o que a maioria dos homens é mostrado, né? Os homens usam ternos, gravatas, sempre muito simples, porém muito elegantes. Então os homens geralmente eram representados dessa forma, de terno, gravata, no máximo um fraque, como tem um caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, os homens sempre possuíam barbas espessas, alguns cabelos calvos, para denotar mesmo a idade do representado. Aqui é a representação de Leopoldo, da família Dias Lima. É uma representação aqui que ele está com possivelmente um fraque, que um fraque é correspondente a 3 peças. O paletó, casaco e camisa. E a gravata borboleta. Então, como vocês podem ver também, barba espessa, cabelo com um pouco de calvície. Então, que denota a idade e a elegância do homem por estar vestido com fraque. Aqui é uma foto de um homem do século XIX que mostra a semelhança desse fraque com o do senhor Leopoldo.
Aqui é a primeira representação documentada de um casal. Aqui tem escrito os extremosos esposos, que demonstra esse costume da família burguesa de se representar dessa forma, como uma família unida, como uma família sempre amorosa. Então, as mulheres geralmente são representadas com cabelo preso, com um broche no cabelo, brincos simples e as roupas mais detalhadas. Aqui ela possui um broche na roupa, uma imitação de renda aqui na gola e a camisa bem drapeada. O homem também vem apresentado com o que parece ser um terno. Não dá para ver direito porque a representação é só um medalhão e mais dá para ver a gravata e o terno do representado. Novamente a barba espessa e aqui, esse não apresenta calvície. Aqui é um outro casal, aqui é a mulher do casal, que é a senhora Ligori. Ela também apresenta uma roupa com gola alta, em renda, um broche arrebatando a gola, cabelos presos e um broche também adornando o cabelo. Como sempre, nada fugindo do comum de representações no cemitério do Campo Santo. Aqui é o senhor Ligori também, como disse para vocês, terno, gravata, barba espessa. Esse também não apresenta calvície, mas as expressões faciais dele demonstram que é um senhor de idade, com bigode espesso, barba espessa. Aqui é um homem também vestido do século XIX, com uma roupa semelhante e barba também, para vocês verem que era um costume do homem burguês, essa barba espessa, né, que demonstrava poder, respeito. Então, todos esses atributos eram usados com o intuito de comunicar. A moda tem esse papel de comunicar o que o indivíduo quer falar para a sociedade de forma calada. E aqui é a única representação feminina que nós temos que está sozinha do século XIX, né? Essa sepultura da família Leone. A gente não conseguiu o nome dessa menina porque tem muitos enterramentos na sepultura, mas ela é apresentada diferente, né? Ela é apresentada com um vestido, com renda nas extremidades, na manga, na gola e na barra, bolsos laterais e botões de cima a baixo. Esse vestido possui características do que chamamos vestidos de chás, que eram vestidos mais simples, usados para o dia a dia por essas mulheres da burguesia. Então, não são vestidos de festa, como as mulheres usavam, sempre muito rodados, cheio de decorações. Esse vestido mesmo era um vestido mais para o dia a dia. Aqui é uma mulher do século XIX com um vestido muito parecido com o dela, muito parecido. Possui renda na gola, nas mangas e provavelmente também na barra. A moda como instrumento de afirmação social das elites de Salvador. Bom, como eu disse para vocês, a moda era um instrumento comunicador, né? Ele era um instrumento usado pelas pessoas para se comunicar com o meio. Então, a moda era usada como comunicação de poder, de posição social, posição financeira, posição política, posição de sexualidade. Então, a moda tinha esse aspecto de comunicar. Então, na cidade de Salvador, foi usada como instrumento de afirmação de poder, né? As mulheres eram diferenciadas ao vestir vestidos com tecidos nobres, com muitas joias, adornos no cabelo. Então, esse era um jeito de se mostrar para a sociedade com símbolo de poder. E os homens também usavam muito, mas as mulheres eram mais adornadas. Como diz Gilberto Freire no seu livro Modos de Homem, Modas de Mulher, o homem usava a vestimenta da mulher para afirmar sua posição social diante da sociedade. Ele usava aquela mulher como um amuleto do seu sucesso financeiro. Então, era um costume muito comum da burguesia usar desse atributo da moda. Os homens também se diferenciavam pelos seus ternos bem cortados, com tecidos também nobres, em alfaiates famosos. Então, os homens também ostentavam poder através da sua roupa. Então, esse era um costume comum na sociedade burguesa e também se aplicava na sociedade burguesa de Salvador. E as considerações finais é que, através desse trabalho, a partir da documentação museológica das representações tumulares do Campo Santo, foi possível entender como aconteceu a moda do século XIX em Salvador e como esse fenômeno foi instrumento de afirmação social das elites da cidade, além de contribuir com uma nova linha de pesquisa e informações para o circuito do Campo Santo da Santa Casa de Misericórdia. Conjuntamente, observamos o modelo ideal, modos e comportamento vestimental da capital baiana e como a elite burguesa
ansiava salvaguardar a memória dos seus entes queridos. Então, o meu trabalho é isso. Aqui estão as referências que eu usei para o slide. E agradeço ao evento pela oportunidade de apresentar meu trabalho e desde já parabenizo pelo novo formato, pelo novo desafio de ter aceitado esses trabalhos e esse evento. Muito obrigada!